Namastê. Então, mais um encontro, mais um momento onde nós vamos conversando e vamos amadurecendo todos juntos. E esse é o propósito de nós estarmos nesse planeta. Então, esse abril foi bem intenso e a gente, inclusive, muitas vezes fez o nosso vídeo na quarta-feira para poder que vocês recebessem no domingo, porque estaríamos em trabalho. Hoje nós temos um acompanhamento sonoro aqui, porque estão construindo uma casa e eu não sei se vocês estão ouvindo um barulhinho de uma serra, para dizer que nós também não estamos só no País das Maravilhas, mas que a construção também traz efeitos sonoros e a gente acolhe elas. Cryon vem há 30 anos ensinando a humanidade a remover os véus. E há 30 anos ele fala a mesma coisa. Então, quando eu me sento aqui para conversar com vocês, eu sempre procuro um assunto completamente diferente. Mas não existe muito assunto completamente diferente. Existe especificamente o que nós estamos fazendo nesse planeta e qual a forma que nós vamos interagir com cada situação que surge. Essa é a única aprendizado nosso. Não ter apegos nem aversões, incluir e não excluir, essa é a base. Então, há 30 anos o Cryon vem falando a mesma coisa. Então, eu fui lá olhar o que ele está falando, tá? Assistimos, paramos a nossa vida cotidiana aqui, que é intensa, porque parece que nós estamos só em meditação, mas não é verdade. Nós estamos confeccionando, realizando, colocando, postando a melhor forma de ajudar vocês sempre. Então, o Cryon falou em abril, falta uma das etapas ainda, sobre as verdades espirituais que são polêmicas ante aquilo que os humanos receberam de orientações filosóficas e espirituais. Ele não falou bem assim, mas a professora vai para o dicionário procurar palavras que vão remover o véu mais rápido. E o que significa isso? As verdades espirituais, elas não estão baseadas naquilo que as religiões ensinam e colocam todos os humanos a seguir. Então, a primeira que ele coloca é: a fonte criativa de sua alma não julga você. Vou ler de novo. A fonte criativa de sua alma não julga você. Não há julgamento, apenas o amor e a experiência. A carga é você que coloca. São as religiões que colocam. Então, Deus é amor, ele nos deixou a fonte divina, vamos tirar essa palavra Deus, que também tem uma carga. Deus, para todas as religiões, é o cara, aquele que está lá com o caderninho tomando nota, para quando você vier a desencarnar, ele vai fazer a lista de pecados que você tem e de coisas. Então, esse Deus não existe. A fonte criativa nos colocou aqui, a nossa alma escolheu essa experiência no planeta Terra para que nós pudéssemos compreender e agir de forma diferente do que tudo que as religiões e as filosofias nos falaram. Então, quando você faz uma escolha, essa escolha precisa fluir dentro do seu coração. Então você está alinhado. Então você pode fazer uma escolha por amor.
Professora, como que é isso mesmo? Então, como é que eu faço uma escolha? Eu faço uma escolha quando eu olho um momento bem atual. Eu olho todas as mídias, elas me dizem, como toda religião, aquilo que elas querem que você acredite. É igualzinho, é uma religião também. Craio não falou nessa religião aqui, mas é uma religião também. Quando você acredita piamente naquilo que alguns querem que você acredite. Então, eu sinto isso no meu coração, eu vou prestar atenção o que está acontecendo no coletivo que acreditou como vaquinhas de presépio e qual foi a reação que eles tiveram por obedecer. E aí eu ponho no meu coração as duas possibilidades de escolha e eu vejo qual que o meu coração está feliz. Então eu posso escolher. Não tem certo e errado. O cara lá em cima, o grande criador, ele só quer que você escolha nesse formato, por você. E se por você for por aqui, vai inteiro por aqui. Seja feliz com aquela escolha, não fica olhando para trás e dizendo, mas será que eu escolhi certo? Ai, meu Deus, eu acho que eu não escolhi certo. Vou perguntar para a professora Isabel qual é que ela vai escolher. Eu vou escolher uma coisa, você vai escolher outra. Se você estiver vibrando no medo na escolha, a escolha vai ser um desastre. É só uma escolha. Nós estamos brincando aqui nessa terra. Nós precisamos desvendar isso e compreender isso que eu digo para vocês. Porque, na verdade, o grande Criador queria que nós fôssemos felizes, plenos na sua escolha. Não escolha e vá pesquisar se você escolheu certo, porque estão vendendo mais barato aquilo. Você viu? Tem 5 sites que estão vendendo mais barato. Eu digo, eu estou muito feliz com a minha escolha, já comprei, já está vindo a minha escolha. Então, por que é que eu vou olhar outras coisas e chorar por aquilo que eu resolvi e o meu coração ficou feliz? São com todas as coisas, tá? Eu vou numa pizzaria e escolho uma pizza. Mas aí eu começo a olhar as outras pizzas que escolheram, vou querer um pedaço de cada uma, porque eu já não estou mais feliz com a minha escolha. Então, felicidade está naquilo que você pega, escolhe e diz, é isso que eu quero. E a partir daqui, a minha escolha me deixa feliz. Ok? Não foi nada disso que o Craio falou. Eu estou traduzindo para vocês na forma, a carga é você que coloca. Por exemplo, e isso é bem polêmico, como ele fala, ele não usa essa palavra polêmico, ele usa uma outra palavra que eu fui no Google traduzir para achar o polêmico, porque o polêmico é bem conhecido para o ser humano, tá? Por exemplo, por invigilância, você teve um relacionamento que foi muito bom e que gerou uma gravidez. A escolha é sua. Não tem essa carga toda. O mestre de Reiki, Dr. Hayashi, quando ele soube da Primeira Guerra, ele foi até os Estados Unidos, falou com a mestra de Reiki Takata, deu todos os instrumentos e as partes que ele sabia do Reiki. Ele falou, a partir daqui você segue, eu vou me retirar. Ela não entendeu nada o que seria o retirar, mas ele chegou lá no Japão e fez o harakiri. Ele se matou, ele saiu do corpo porque ele não queria passar a experiência de estar dentro de uma guerra, porque ele sentia que vinha uma destruição muito grande e ele escolheu o momento dele e saiu do corpo. E isso
lá no Japão é uma coisa comum, não tem um erro. Aqui ele se suicidou e então a lista de pecados dele é infinda e ele vai pagar por resto das encarnações dele, isso não é verdade? Ele simplesmente resolveu interromper, mas ele interrompeu de uma forma consciente, no amor. Ele não interrompeu porque ele não estava mais suportando as dívidas dele, ele não estava mais deixando de dar conta dos ataques astrais, dos perseguidores, nada disso. Quando um monge budista diz, é chegado o meu final, e ele senta e ele desencarna, é considerado suicídio? Ele não morreu de um ataque cardíaco. Ele sabia, e tem um monge, um lama budista no sul do Rio Grande do Sul, ele estava com um problema cardiovascular, eles insistiram, os discípulos dele, que ele precisava ir a um médico fazer um processo cirúrgico. Numa terça-feira, no sábado e no domingo, ele deu os ensinamentos de Poa, que são os ensinamentos budistas de como você passa pelo bardo da morte. E de sábado para domingo, quando o curso estava quase finalizado, ele sentou e desencarnou. No domingo ele não apareceu e todo mundo foi ver, ele estava sentadinho em posição de lótus, desencarnado. Isso foi suicídio? Ele deixou um bilhete dizendo, eu escolhi, preste bem atenção, eu escolhi sair do corpo porque eu iria no médico, do médico eu iria fazer um processo cirúrgico do qual eu não acredito e isso levaria encarnações numa lesão áurica minha, eu resolvi desencarnar. Mas ele resolveu, por escolha própria, interromper aquilo que já era uma realização dentro dele. Ele não tirou a vida por não suportar mais. E eu não sei se esse tirar a vida por não suportar mais tem esse peso todo. Meu Deus, a professora está ficando louca. Vamos cancelar ela, porque ela enlouqueceu. Então, alguém precisa dizer certas coisas para vocês. Infelizmente, caiu eu aqui, que como a verdade a chama verde o tempo inteiro e que não consigo ficar calada. Essa semana eu coloquei algumas coisas, porque muitas pessoas querem saber se tomam esse princípio ativo ou se não tomam esse princípio ativo, o que vai acontecer, o que vai não acontecer. Vai acontecer o que estiver na sua cabeça. Você está planejando, gente. Pense nisso. Quando eu digo, eu não quero de jeito nenhum isso, você vai perder o emprego se não tomar. Tome, acolha aquilo, use isso, que isso não vai te fazer mal. O que é tóxico é a sua aversão. Esse sim, quanto mais aversão eu tenho de uma situação ou de uma criatura, mais isto vem assombrar você. Então, preste muito, muito, muito atenção nisso. Essa é a chave para que nós possamos conhecer essa fonte criativa que só nos ama. Porque senão, essa fonte criativa vira um monstro atrás de você. Ah, é um karma que você deve. Ah, você tem que ficar e tem que detonar todo o seu corpo com esse princípio ativo. Então, a humanidade só sabe contar essa história. Eu não estou na fantasia. Eu estou no amor. Eu ouço um lado, ouço um outro e cedo o meu lugar na fila. Porque se um dia eu for impedida nesta crença coletiva de transitar, eu falo, ó, eu me esqueci, eu tive um lapso de memória, vou entrar na fila agora.
e vou receber sem aversão nenhuma, gente, nenhuma. É a aversão que está dando reação, é a aversão. Nosso corpo está aqui, e se eu tiver um amor e uma confiança tão grande nesse curador interno, isso vai ser neutralizado dentro de mim. Agora, se eu for para lá com 200 capas de proteção, com não sei o que, não vá, porque você vai ser o primeiro que vai ter todos os efeitos colaterais. Vamos voltar para cá, tá? Eu já removi do meu site isso que eu botei, porque os médicos estão muito desesperados, até porque eles precisam ter umas férias também. Então, se esse coletivo enlouquecido usar esse princípio ativo, isso vai deixar os médicos um pouco mais livres, os hospitais mais vazios, e talvez aqueles que estão na fila de morrer de câncer possam morrer de câncer. Não precisa ser da mesma coisa todos, porque não existe mais infarto, não existe mais aneurisma, não existe mais nada. Só existe uma única morte no planeta hoje. Então, eu digo para vocês que eu não vou mais falar desse assunto, porque eu preciso falar e vocês me perguntam, eu preciso dizer a verdade, e a verdade não é o que as pessoas querem. Então, entre me cancelarem e continuarem ignorantes sem remover os véus, eu preciso aprender a fechar a boca, tá? Então, a fonte criativa só nos deu essa experiência e todas as experiências para que nós aprendêssemos. Vocês já viram que quanto a humanidade tem pavor da miséria, o que aconteceu no mundo? Está todo mundo desempregado, tem muita gente passando fome. Por quê? Nós, ignorantes, temos pavor da miséria. Nós queremos ganhar na loteria milhões para não correr o risco de ter miséria. Quando eu estou alinhado, nada me faltará. Eu confio e entrego. Essa é a diferença. E de repente eu vejo que a minha abundância supriu tudo que eu precisava. Então, é importante que a gente compreenda isso. Se eu tenho a aversão a plástico e eu acho que o planeta vai ser inundado de plástico, olha o que está acontecendo. São montanhas de plástico. As fábricas de reciclar plástico pararam de reciclar plástico, porque elas precisam parar, sabe por quê? Porque a nossa mente acredita que nós morreremos cobertos de lixo de plástico. Mas eu sei porque o meu genro já participou de uma fábrica de reciclar plásticos, eram toneladas de plástico e faziam postezinhos que nós não precisávamos arrancar a árvore para fazer moeirão de cerca, acho que é isso que é o nome, aquelas coisas que a gente vai separar as terras e fazer placas, em vez de ser placas de madeirite, eram plastificadas com resto de plástico. Não deu certo. Foi tanto inferno que eles desistiram de fazer. Por quê? Porque a crença coletiva jura por todas as forças do universo que nós, no planeta Terra, morreremos sufocados pelos plásticos e os peixes e isso e aquilo. Nós vibramos contra nós mesmos. Se nós fizéssemos algo de vibrar por essas indústrias que estão tentando reciclar o plástico de uma forma diferente, vibrando diferente, pensando a respeito dessa situação de forma diferente. É isso. O lixo está um horror. Não. Vibre para que o universo ache uma forma de reciclar esse lixo, esse adubo, vire isso, vire aquilo, mas não se torne aversivo a isso.
Porque quando você se torna aversivo, um plástico no chão se torna uma montanha. Essa montanha se torna diversas montanhas de lixo. Porque nós temos poder. E esse poder está sendo devolvido. Você já sabe disso também, porque eu já falei. Crayon fala. Então, esse lixo que eu, de vez de pensar uma forma de como dar conta, eu pego aquilo e me torno completamente aversiva. Então, eu vou substituir o plástico por outra coisa. Vou substituir o plástico por vidro. Esse vidro eu vou ao lixo, porque eu não tenho uma casa suficiente para colocar todas as embalagens de vidro. Ela acaba indo para o lixo. E aí, para o lixo, os lixeiros podem se cortar, aquilo também não derrete na natureza. Então, não adianta a minha aversividade achar um outro formato e eu fazer de conta que eu me livrei do lixo, porque aí eu me livrei do lixo plástico. Eu estou falando de coisas que são comuns e, ao serem comuns, a maioria bota atenção. E bota atenção de forma aversiva, tá? Então, o grande Criador, ele envolve nós no amor e ele não está preocupado com isso. Tudo isso está se multiplicando porque é a forma errada de pensamento, é a forma distorcida de pensamento. Eu gosto muito do budismo, eu já disse isso para vocês, porque a base do budismo é não ter apegos e não ter aversões. Porque quanto mais você fluir nisso, sem ter aversão, você para de excluir e aquilo que estava uma montanha deixa de ser uma montanha. Então, espero que vocês tenham entendido. Eu estou tentando fazer um pouco velada a coisa, mas abrindo, tá? A segunda fala, no segundo quarta-feira de abril, Crayon falou: vocês precisam acreditar que existe uma família galáctica e ela sabe que você escolheu participar dessa experiência da Terra. Vocês não estão excluídos ou abandonados. Vocês têm toda a sua família espiritual, que é galáctica, que está olhando e ajudando você. Mas, Crayon fala, se ele baixasse a nave aqui do ladinho da sua casa, ou você correria desesperado de medo, ou você ia achar um jeito de explodir aquela nave, porque aquela nave com certeza seria do mal. Então, é por isso que eles não aparecem. Mas você pode contar com eles, você pode sentir no seu coração essa ligação que vai ajudar vocês neste momento que nós estamos passando esse processo difícil. Se a nave aparecesse aqui na casa da professora, ela correria para dentro da nave, porque ela queria ir embora e não correr da nave. Então, tem alguns que já sabem isso, já identificam essa energia junto, tá? E que eles estão sim aí e que sim nós podemos entrar e ter confiança. Então, por isso que a gente resgatou a energia dos 7 raios, a gente resgatou esse vínculo com esses seres que já tiveram encarnado no planeta exatamente por causa disso. Essas são, na verdade, as nossas famílias. Elas são as famílias espirituais, a ligação que você tem
porque já tem um aspecto nosso morando nesses planetas, nessas galáxias e tudo isso, tá? Então, você quer a prova? Cuidado, porque ele pode aparecer na sua casa, como já apareceu sondas na casa da professora, que se jogava para um lado para o outro lá quando eu morava em Alto Paraíso, que era mais fácil. Aqui eles não vêm muito porque é frio. Então, podemos contar com a nossa família galáctica, tá? E a nossa terceira semana do Cryon. Estar nesse planeta foi escolha de sua alma. Vou ler de novo. Estar nesse planeta foi escolha de sua alma. Era uma grande experiência, uma maravilhosa experiência. Saber sair daqui desse jeito que a professora está tentando ensinar vocês. Eu não sei totalmente, mas algo está desvelando na frente. Hoje, conversando com a Tassi de manhã, eu falei para ela, vamos ler aquele livro de novo que eu nunca quero dar para eles lerem e vamos ver se a gente consegue fazer uma síntese para que vá abrindo esses véus e depois a gente disponibiliza o famoso livro aquele livro que eu falo que realmente fez algo dentro de cada um de nós aqui. Por quê? Porque ele é tão outra realidade, outra dimensão, que jogar no meio disso tudo que nós estamos vivendo fica difícil, mas que em algum momento vai ser necessário. Então, tudo isso que o Cryon vem falando e que eu venho tentando passar para vocês é essa explicação. O que importa é como você escolhe sair ou ficar na experiência, nunca deixando nada excluído, porque a exclusão é um desastre. Então, se nós não acolhermos a nossa sombra maior, ela está aí fora, tentando pegar você. E você pensa que é um obsessor, mas ele não é um obsessor. Ele é a sua parte, porque você é tão bonitinha, tão luz, que você não quer ver ele. Mas ele é a sua parte. E aí o que ele faz? Ele acha adeptos no externo para representar e para te infernizar. E você se acha atacado. Então, o que importa é quando eu compreendo isso, o que eu vou fazer com isso e de que forma, tá? Então, essa alma escolheu seus pais, mas professor, eu sou tão evoluído e meus pais são tão atrasados, a minha família é muito atrasada. Então, exatamente, você como um ser evoluído, por algum momento teve uma amorosidade à sua alma de te colocar naquela família para que você pudesse fazer algo diferente naquela família. Então, se você se trabalha, se você evolui, tem uma coisa bem bonita aqui que ele falou, deixa eu ver aqui. Conforme evoluímos e mudamos nossa compreensão de cada situação vivida, vamos tornando o nosso caminho seguro e confiável. Cada ser que adquire clareza para trilhar seu caminho auxilia os outros que vêm aprendendo. Então, se você é alguém naquela família que tem um pouco de lucidez, essa lucidez de alguma forma vai abrindo esses véus das outras pessoas. Se você tem um pouco de lucidez dentro de uma empresa caótica, você vai abrindo esses véus e essa pessoa e essas pessoas dessa firma vêm. Agora, uma coisa importante. Eu não preciso ficar se eu sucumbir tentando abrir esses véus, porque tem algumas pessoas que não querem e elas têm o famoso livre-arbítrio.
E Deus ama elas também. E a experiência que elas quiseram escolher é uma experiência distorcida. Então, eu não preciso convencer ninguém, mas eu me dou o direito de poder ficar fora. Por isso que muitas vezes é necessário que alguém saia um pouco da família, porque a família vê com uma certa matriz a pessoa. E mesmo que essa pessoa já evoluiu, já removeu os véus, as pessoas tentam enquadrá-la no quadradinho ou que elas possam doutrinar e convencer, aprisionar, na verdade. Então, nesses casos, a responsabilidade principal é com você. Você veio aqui, escolheu estar aqui, ninguém te colocou, a sua alma trouxe naquela família e naquela história que você está. E se, mesmo você sendo essa lucidez, o restante que está relacionado não quer, você pode escolher sair. E quando você tiver um pouco mais fortalecida para não ser doutrinada, você pode voltar e honrar o seu pai, a sua mãe e toda a sua história, porque se eu os excluir, eu não consigo nada na minha vida. Pai e mãe é os primeiros que nós temos que honrar e colocar no coração, para que a nossa vida possa ir em frente. Eu estou aqui com um quadro que eu não sei se vocês estão enxergando, ele está aqui do meu ladinho, porque um amigo meu me falou que ele me perguntou assim, posso fazer um quadro com a sua energia? Eu falei, nossa, pode. Você não vai se incomodar? Eu quero lhe dar de presente. Eu falei, tá bom. Quais são as cores que você gosta? Eu disse que eu tô sempre de Bordeaux, né? Rubi dourado. Tô aqui de rubi dourado. E gosto muito do azul e tal. E eu pensei, eu criei uma expectativa. Foi bem bonito isso, é por isso que eu trouxe o quadro. Eu criei uma expectativa que ele faria algo como uma mandala para mim. Ou sei eu, é porque eu já fiz uma mandala, a pessoa pintou uma mandala para mim, que era a minha mandala e tal. Outra pintou um desenho que tinha a cara de ET. Tá, você tá mandando eu... Tô tapando o microfone, tá? Você tá mandando eu subir a coisinha. Então, quando eu abri, eu fiquei olhando o quadro e eu não consegui enxergar o quadro, porque o quadro não era aquilo que eu achei que vinha. Então, eu não conseguia ver a luz do quadro. E aí, a primeira coisa que eu pendulei, eu vi que o quadro tinha uma energia muito boa, mas eu não conseguia enxergar o quadro, porque eu estava pensando que o quadro viria como umas mandalas lindas, feitas, e e eu não enxergava o quadro. E aí eu coloquei debaixo da televisão com a ciência de luz que está sempre tocando aqui. E aí nós estávamos sentados na sala, porque é o nosso lugar que nós trabalhamos. E eu olhava para o quadro, daqui a pouco o quadro fez assim, duf! Mostrou toda a energia linda que ele tinha através da pintura. Eu já tinha visto, logicamente, a águia aqui, mas não era aquilo que eu esperava. Aí eu fui tomar banho hoje de manhã, veio o quadro de novo e eu falei, caraca, é isso, é assim que é a nossa vida. A gente começa, quero muito um namorado, arruma esse namorado. Aí eu faço todo um castelo de ouro com esse namorado que vai aparecer e que eu quero e que não sei o quê. E aí, quando chega, eu me decepciono porque eu criei algo que não veio.
Por isso que muitas coisas dos americanos nos dizem, você diz o que você quer, mas você não traça um plano de ação. Então, eu falei sim para o quadro e eu já pensei que viria uma nova mandala, que eu ia colocar assim, assim, e não era. E eu estou tão feliz com o quadro agora, porque foi um aprendizado tão lindo e ele tem uma luz incrível. E a Tati Putz está aqui, ela falou assim, mas eu gostei do quadro. E só que a expectativa que eu tinha, a fantasia que eu fiz, não condizia. Na hora que eu me abri com o coração, eu vi a luz do quadro. Muito obrigada ao meu amigo que me deu o quadro. E além de me dar o quadro, ele me deu um ensinamento muito lindo sobre nunca crie essa expectativa, porque você impede que a fonte divina te dê o melhor, porque você já traçou o que você quer. Então, pense nisso. Essa é a semana de deixar que o universo nos traga o que tem que trazer e nós fazermos a escolha centrada no coração. A Tassiane vai dizer, mas isso você já falou. Mas Craio há 30 anos fala a mesma coisa, então agora eu me dou o direito de nós voltarmos, porque a cada momento que nós voltamos na experiência, nós conseguimos... Ela está rindo lá atrás. Nós conseguimos compreender um pouco mais. Uma pontinha do véu cai. Um quadro que chega, mesmo que eu ache que eu já sei, eu criei e eu não consegui enxergar o que estava no quadro. Então, eu criei uma expectativa no relacionamento e eu não consegui enxergar. Eu vou para um emprego meu completamente frustrada porque eu queria mesmo estar no 12º andar daquele prédio, ser diretora. Mas eu não vejo o benefício que aquilo está me fazendo para que eu talvez um dia, se for parte de mim, eu chegue no 12º andar. Tem outra coisa que me assusta bastante, é quando a pessoa escolhe, por exemplo, a faculdade de Direito. Ela escolhe a faculdade de Direito porque ela vai ser juiz. Ela só quer estar no 12º andar. Então, todo o aprendizado que ela tinha que ter com sentir qual é a parte que ela vai pegar, qual é as escolhas que ela vai fazer, ela vai defender o bandido, as escolhas de advocacia são escolhas bem pesadas. Então, não, eu vou fazer direito porque eu quero ser juiz. Mas Deus tem uma escolha para ela, que talvez todo esse aprendizado de base desse tudo que ela precisa. Então, tem muita coisa. A arquitetura é outra também. Tem milhares de coisas que a arquitetura pode fazer. E aí eu estou muito frustrada com a arquitetura, não quero mais nada com a arquitetura. Aí eu abandono você terapeuta. Nossa, gente, você não sabe o que é ser terapeuta. Primeira coisa que fazem é cancelar o terapeuta. Se ele não disser exatamente o que tu quer, ele já cancela. Cancela, não, nesse terapeuta eu não vou mais. Porque ele não está percebendo o quanto eu sou vítima dessa situação. Puxa, então por isso que eu nem atendo mais. Porque a primeira coisa que eu vou dizer numa terapia é que você não é vítima. Que você não escolheu. Então, vamos fazer as nossas entregas para ver o que o universo tem para nos dar. Sempre que eu escolho, eu sinto no coração. Eu, Isabel, sinto no coração antes. Eu coloco, eu assisto o jornal, porque ele é a religião mais presente no coletivo, aquele que influencia todo o coletivo, para ver o que está acontecendo.
não para acreditar, porque eu não assisto a televisão com a minha mente, eu assisto a televisão com o coração, emano para essa ignorância toda. Não consigo ter subiu o número de mortes, porque ninguém nos diz que quando tem uma coisa comum, quantos mortos já tem por dia. Era uma coisa que eu quero muito saber. Se um dia alguém fizer uma pesquisa de quantos morrem por dia no Brasil num momento comum, eu vou conseguir ter uma balança para saber se morreram mesmo muitos disso nesse momento atual e quantos morriam aqui nesse outro momento, porque ninguém sabia. De atropelamento, de acidente, de doenças comuns, de contaminações, de tudo, ninguém dizia. Então, esse parâmetro nós não temos. A minha mente precisava de um parâmetro desse para saber se realmente morreram tantos, se foi. A gente precisa se cuidar sim, porque estar internado num hospital nesse momento com a pandemia é muito sério, sai o corpo muito lesado. Essa é outra coisa que eu estou recebendo ensinamentos todos os dias e provavelmente vou começar a fazer esse trabalho com um pouco de preguiça, vou contar para vocês, porque eu nunca trabalhei tanto na minha vida, mas tudo bem, eu fui preparada para isso, então eu tenho que estar aqui neste momento. Mas quando eu vejo muitas contestações assim, que as pessoas não querem sair das suas matrizes, aí é aquela preguiça baixa, que na verdade é o cansaço de estar segurando todos para que essa densidade não nos faça sucumbir, ok? Então, vejam algumas vezes isso. Nós fizemos hoje, nesse dia, uma escolha bem grande. Nós vamos ler o livro, vamos ficar selecionando e vamos ver se ele sai realmente alguma coisa online, porque para divulgar mesmo isso e depois disponibilizar esse livro para vocês, tá? Beijo no coração, gratidão por estarem comigo. E eu estou firme. Eu só reclamo, porque eu adoro reclamar. Então, eu reclamo um pouco de cansaço e tal, mas eu tenho uma gratidão muito profunda por essa mídia, não tenho aversão da mídia em nenhum momento, por ouvir a opinião daqueles que falam desse lado e daqueles que falam desse lado, e eu vou lá e posto os dois lados, porque é isso. Quando existe um lado e outro, nós não estamos no centro. Então, se eu só falo, se eu só posto coisas de um lado, eu não estou no centro. Imediatamente, quando a médica ontem me deu um relato sobre o que estava acontecendo com os índios e o bem que fazia esse princípio ativo, eu imediatamente postei. Eu não estou de lado nenhum. Eu estou tentando me manter no centro, só isso. E fazer com que o meu coração sinta que caminho eu preciso tomar. Mas é o meu caminho, você tem que aprender a fazer isso. Porque o seu caminho não necessariamente seja o meu. É o meu caminho e é o seu caminho. É a minha escolha e é a sua escolha. E Deus está nos amando completamente com qualquer escolha que nós possamos fazer, chafurdar, ser infeliz ou escolher ficar feliz. Não tem certo nem errado. Beijos para vocês.